Então, a pergunta aqui para o técnico Fernando Seabra. Seabra, eu queria que você avaliasse um pouco dessa partida em alguns aspectos. Você perde o William, né, para esse jogo, faz a opção pelo Palácios, que não jogava há muito tempo, né, há 5 meses não jogava. Outra questão, por que tirar o Arthur Gomes naquela fase da partida, que era um jogador que ainda estava tentando alguma coisa no setor ofensivo? Obrigado e boa noite. Boa noite. O Palácios, embora fazia muito tempo que não jogava, vinha trabalhando muito bem, e ele é um jogador que a gente acompanha muito bem as métricas dele de intensidade de treino, e tinha convicção de que ele suportaria o jogo. E, além disso, é um jogador que, para esse confronto específico, o Criciúma tem a segunda melhor bola parada ofensiva e defensiva da competição. Era importante a gente ter um jogador de linha de 4 que tivesse estatura por causa do jogo aéreo do Criciúma. Jogo aéreo tanto em bolas diretas quanto nas situações de bola parada, certo? A substituição do Arthur Gomes, nós precisávamos de ruptura para invadir a área pelo lado esquerdo, e aí nas opções que a gente tinha, o Álvaro é um jogador que tem assistência de cruzamento de 3/4, de cruzamento de fundo, e também faz rupturas, ataca espaço e finaliza. Tanto que uma das melhores chances no segundo tempo é uma bola dessa que o Verón domina e pifa o Álvaro no movimento de ruptura, e ele finaliza no canto do goleiro, o goleiro consegue fazer uma boa defesa. A intenção era que a gente tivesse um pouco mais de cruzamento, e mais principalmente do movimento, neutraliza esse movimento, abre mais o espaço para o jogo interior, e se ela não neutraliza esse movimento, o passe pode ser feito e gerar uma ocasião de gol, como foi naquele lance. Então, esse foi o principal objetivo da gente optar pela saída do Arthur. Poderíamos também ter optado pelo Verón naquele momento e passado o Arthur para o lado direito, mas como nós estamos com poucas opções de centroavante, Rafa fora, Dineno fora, e o Arthur, um menino que ainda vem ganhando espaço e com pouca experiência no profissional, era importante a gente manter o Verón para uma situação de final de jogo, ele também jogar por dentro da defesa. E isso foi a ideia no final, ter o Arthur e o Verón por dentro da defesa, para que a gente tivesse um pouco mais de peso nas situações de área, porque faltava peso em muitas situações de cruzamento, e também que isso desse um pouco de espaço e liberdade para o Vitinho e o Matheus Pereira poder jogar entre linhas. Seabra, hoje não teve desempenho, não teve resultado, muitos escanteios, aproveitamento abaixo de 0, uma dificuldade dos volantes de chegar a pisar a área, o Lucas Romero talvez correndo o campo inteiro ali sozinho. Você falou aí do Barreal, que pifou uma bola, você faz uma escolha para improvisá-lo ali como um lateral com a saída do Kaique, tendo o Marlon no banco. O que fica de positivo hoje? O que você tira hoje em meio a um jogo muito ruim, que o Cruzeiro fez uma força aqui para ser derrotado pelo Criciúma, com todo respeito ao adversário? Nós precisamos fatiar o jogo. O primeiro tempo nós tivemos mais condições pelas chances que criamos de sair na frente, desperdiçamos. Acho que esse é um ponto importante. E logo no começo do segundo tempo, numa situação de bola longa, de balanço de linha, a gente acabou perdendo um jogo aéreo, sofrendo uma casca, e isso foi ocasionando a sequência da jogada até gerar o gol do Criciúma logo com 1 minuto. E isso muda totalmente o cenário, né? Então, enquanto nós tivermos um primeiro tempo com condição de sair na frente, logo na primeira bola do segundo tempo a gente sofre o gol. E o segundo tempo, sim, é um desempenho muito ruim, muito abaixo daquilo que a gente pode fazer. Não estamos satisfeitos, precisamos reconhecer que fizemos um segundo tempo abaixo. Mantivemos um certo equilíbrio e organização durante um período, mas com baixo índice de criação. O Barreal, ele não entrou para pifar, ele entrou para romper, e ele rompeu. Quem pifou foi o Verón, e ele tem bons cruzamentos. O Barreal é um jogador que jogou 2 anos no Cincinnati, com linha de 5, e ele fazendo o ala pelo lado esquerdo. Então ele não é um ponta de origem no 4-3-3, ele é um ala.
e em situações de emergência ele pode fazer o lateral. Então ele já estava no campo e a ideia foi usá-lo como lateral, assim como o Robert em vários momentos do sub-20 em situações de emergência ele fez lateral, tem uma capacidade física muito boa. Então a ideia era que naquele momento final a gente rodasse a bola com os dois zagueiros e com o Romero e empurrasse os dois por fora, pé aberto e pé aberto, e os jogadores de meio campo com associação pudessem fazer as verticalizações entrando, tocando e também mudar o lado do jogo. O que acontece é que a ideia era uma e a prática do que aconteceu foi outra. Nós nos desorganizamos, nós não conseguimos montar essa estrutura para que a bola pudesse ser trabalhada de um lado para o outro quando o Criciúma fechasse. Nós insistimos muitas vezes do mesmo lado, perdemos muitas bolas e ainda sofremos contra-ataques, e de chance clara mesmo para fazer um gol no final do jogo, quem teve foi o adversário. Então, realmente o final do jogo muito abaixo do que precisa acontecer. Quando a gente precisa buscar um resultado, a gente precisa saber se arriscar, mas com critério, com equilíbrio, e nós nos precipitamos muito, acabamos perdendo muitas bolas, criando muito pouco e sofrendo muitos contra-ataques. Seabra, os jogadores que eu tive chance de conversar aqui na saída de campo reclamaram muito, ou lamentaram muito a falta de efetividade, né? Citaram que, especialmente no primeiro tempo, o Cruzeiro criou chances, não aproveitou e aí acabou culminando nesse resultado que a gente viu agora. Como corrigir isso, pensando na sequência do campeonato? Exatamente. A gente precisa ter essa consciência de que o jogo sempre tem alternâncias, seja de domínio, seja de oportunidade, seja de ambos. E quando você tem o momento do jogo a seu favor, você precisa concretizar isso numa vantagem no placar. Quando você não faz isso, você fica sujeito a, num momento de alternância ou num lance isolado, o adversário conseguir criar uma... ser feliz e anotar um gol, como aconteceu na noite de jogo, e aí, na noite de hoje, no jogo. E aí isso condiciona toda a sequência dos comportamentos do jogo, e cabe a nós, nas situações de adversidade, conseguir correr riscos, mas de forma mais organizada, para conseguir buscar placar desfavorável ao adverso e ser efetivo também no momento da adversidade, a gente ser capaz de reagir e buscar o empate. Ô, professor, sobre essa situação relacionada também a esse meio-campo e as opções, você falou desse segundo tempo que não foi tão legal, né? Não gostou e foi um segundo tempo ruim. Eu queria só te perguntar sobre esse primeiro, por que o Cruzeiro ele cria tanto e não faz o gol, né? Ele não mata o adversário, né? Como aconteceu no primeiro tempo, teve oportunidades. E uma outra questão, porque você optou também em alguma parte do campeonato em utilizar o Barreal ali. Ele usava o Barreal, o Matheus Pereira, Lucas Silva e o Romero. E por que não utilizar mais isso para começar o jogo, enfim, essas opções? Não, nós contamos, sem dúvida alguma, o Barreal é um jogador que tem preferência por atacar pelo corredor lateral, mas também pode fazer o meio espaço de forma posicional ou alternada, como a gente usou ele contra o São Paulo, por exemplo. O Álvaro acabou tendo aquele pequeno incidente no joelho contra o Cuiabá. Isso quebrou um pouco do ritmo de jogo dele e ele poderia já ter retornado com mais minutos, mas, por exemplo, no último jogo ele teve a questão da virose também. Então, num primeiro momento de troca na equipe, ainda mais com a ideia de fazer uma troca no intervalo da partida, a gente usou um jogador que também vem numa crescente, que está com um pouco mais de ritmo de jogo, no sentido dele conseguir suportar um nível de intensidade e densidade de ações intensas do começo até o final do segundo tempo. Então a gente optou primeiro pelo Vitinho, tá certo? Mas sabemos das qualidades do Álvaro, contamos com ele
e infelizmente ele teve essa sequência quebrada em função dessas situações que acontecem, mas conseguindo ter uma continuidade de treino e entrada em jogos, ele é um jogador que briga por espaço, inclusive para ser titular sem problema nenhum. Sabemos da capacidade dele e contamos com ele. Perder tantos gols também, sabe? Sim, um dos pontos... Aqui, só vamos ver aqui o que aconteceu. Entrevista, né, do técnico Fernando Seabra. Só porque parece que houve uma questão aí operacional da mesa mesmo. Vamos lá para a gente terminar então lá com o quebra-queixo? Vamos. Tá com um ruído também aqui, que é uma questão até da parte. Foi uma questão aqui na própria sala mesmo, né? Então, só para a gente registrar, a gente está aqui ao vivo com o técnico Fernando Seabra. E aí, aqui a gente coloca aqui, ó. A gente coloca aqui, ó. Aqui, ó. Para a gente chegar próximo aqui, então, ao técnico Fernando Seabra, só para a gente terminar essa entrevista coletiva. Já estava no encaminhamento, né? Já estava aí na parte final da entrevista, para a gente trazer também as palavras do treinador do Cruzeiro. Foi até um tema que eu abordei com ele, sobre essa questão de perder tantos gols, né? Como é que o Cruzeiro perde alguns gols no primeiro tempo e aí não resolve o jogo, e no segundo tempo o time vem para cima. O adversário vem para cima e incomodar. E foi o que aconteceu hoje. Vamos só ver se está tudo certo aqui, com o som, para a gente continuar essa entrevista com o professor Fernando Seabra, aqui no Heriberto Rilse, em relação a essa partida. Vamos lá, Samuel, para a gente fazer... professor, só para a gente fazer, então, essa parte final da entrevista, pode? Não vai usar mais? Não vai usar mais. É só essa questão. O Cruzeiro tem muitas oportunidades no primeiro tempo, né? Cria algumas chances de matar o jogo e não matou. Por que isso acontece? E a gente já viu isso em outras oportunidades também. Em primeiro lugar, a gente não tem contado com os especialistas, né? Os nossos camisas 9, Dineno, Rafa Silva, eles não têm estado à disposição. Em segundo lugar, em alguns momentos, nós não estamos conseguindo gerar as oportunidades nas situações mais claras, com um ângulo mais favorável, distância mais favorável. Então, algumas finalizações elas estão saindo mais pressionadas, com as coberturas próximas, muito em diagonal, né? Isso também dificulta. O outro aspecto é que... acho que é o 7º jogo que nós temos na sequência, intercalada entre 4 ou 3 dias e com viagens, né? Então, para os jogadores que atuam com uma minutagem alta num jogo, eles só vão ter condição de fazer um trabalho de finalização que seja proveitoso 3 dias depois. 3 dias depois é o jogo. Então, na verdade, para aqueles jogadores que iniciaram o último jogo e que entraram em campo de novo hoje, a oportunidade de trabalhar finalização é no aquecimento do jogo. E o aquecimento do jogo é um volume baixo, você não pode fadigar o atleta, né? Aqueles jogadores que participam menos, que a gente chama de um determinado jogo e que tem condição no dia seguinte trabalhar, esses sim conseguem não só a finalização, como todos os outros aspectos aí importantes de treino, eles conseguem ter estímulos mais adequados. Então, esse é uma questão e é um desafio que não é tão simples de se mudar a curto prazo, né? E o que a gente precisa fazer é, com essas microdoses, sempre que possível, estimular, né? E dentro do cenário daquilo que a gente está buscando jogar. Temos utilizado algumas opções de forma de formatar a equipe em campo sem centroavante, por vezes no losango, por vezes no quadrado, né?
situação de emergência de jogo como hoje, tínhamos a ideia de colocar 2 pontas avançados pela lateral para fazer uma emergência ofensiva no final. E tudo isso precisa ser contemplado, porque a forma como você cria a chance de gol, ela muda também dependendo do posicionamento da estrutura que você tem. Então, nossos pontas, eles têm que fazer muito movimento em diagonal para dentro, né? Muitas vezes atacar a área nas costas da defesa, que seria um movimento do centroavante, quando eles fariam outros movimentos para atacar a área numa situação de linha de fundo. Então, existe essa questão de que os especialistas não estão presentes, mas existe também a questão de que, da forma que nós estamos conseguindo se ajustar para jogar com essas possibilidades de escalação, as chances são geradas muitas vezes em cenários diferentes e que requerem um certo tempo e prática para que a gente se torne eficaz. O Lucas saiu porque ele sentiu alguma coisa? A gente eu identifiquei no Lucas um nível de desgaste e de cansaço muito grande, que estava prejudicando o nível de desempenho dele. E aí, nesse sentido, ele teve um período útil de jogo num bom nível, menor do que ele normalmente é capaz de fazer. Então, isso são vários sinais nessa sequência que a gente tem que perceber o momento de preservar o jogador para que ele possa ter condições de desempenhar o futebol dele melhor no jogo seguinte. Então, isso aconteceu, por exemplo, lá em Salvador. O Lucas acabou saindo um pouco antes também, porque eu também identifiquei isso no desempenho dele. No jogo seguinte, ele fez uma partida muito boa. Então, a gente espera também, não teve nenhum problema pontual, físico ou ortopédico, muscular, nada nesse sentido. Foi mais uma questão para a gente colocar oxigênio, refrescar a equipe, colocar um jogador com condição de rodar numa intensidade mais alta naquele momento.